Bom dia, igreja. Glória a Jesus. Que manhã tão linda, festiva. Estamos felizes. Deus é bom. Nessa manhã onde nós estamos celebrando o dom da vida, não é, mulheres? Deus é maravilhoso e Ele faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Eu quero parabenizar cada uma das mães aqui nessa manhã, as mães que nos assistem em casa também, pelo teu sim ao Senhor, né? Ao aceitarem esse desafio da maternidade. É um desafio, é uma luta sendo conquistada a cada dia. E ser mãe é um dom de Deus, não é verdade? É um dom de Deus que é amar incondicionalmente. Então, eu quero parabenizar a cada uma das mulheres que estão aqui. Mulheres que geraram nos seus ventres, mulheres que geraram nos seus corações, mulheres que têm gerado no seu espírito, encaminhada em discipulados. Parabéns a cada uma de vocês. Eu quero dizer que eu amo os meus filhos, Lucas e Ingrid. Eu sonhei com eles. Eu conheci primeiro o Lucas, sabe como? Uma palavra que Deus me deu. Eu ainda não sabia que era um menino. E o Senhor me deu uma palavra em 2 Samuel 12, 24. Quando Salomão nasce e Davi diz, é um menino e Deus é com ele. E a Fifia, eu tive um sonho com ela, que é o Senhor, que é a luz, vinha e me dava aquela mantinha, e era uma manta rosa, brilhava, e ele diz, cuida dela para mim, ela é a luz sobre as trevas. Amém? E cada uma das mulheres aqui, eu creio nisso. Quando eu vejo uma mulher grávida, quando eu vejo uma criança ser adotada, quando eu vejo uma sala com alguém discipulando, uma mulher discipulando outra mulher, eu penso o que Deus colocou dentro dela, que só uma mãe pode trazer à existência, pode lapidar e construir. Então, eu queria que vocês colocassem de pé e a igreja desse uma salva de palmas a você, mãe. Que Deus te abençoe muito, muito poderosamente. Amém? Mulheres virtuosas, corajosas, que não desistiram. Glória a Jesus. Amo vocês, amadas. Amém? Vocês podem se assentar. Deus é bom. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Amém. Amém. Lá em casa diz assim, a minha mãe é tão mansa até mexer nos seus filhos. Eu digo, é isso aí. As gatinhas se transformam em leoas, né, homens? Mexe nas crianças para ver. Eu queria compartilhar com você, igreja, antes da gente trazer a palavra, e agradecer que o nosso devocional está esgotado desde janeiro. Foram 2 meses, gente. Não deram 2 meses, o nosso devocional está esgotado e já estamos na 2ª edição, com mais da metade da tiragem vendida. Glória a Jesus! Agradeço a Alameda por isso, a cada um de vocês. Quero falar para as mulheres que nós vamos fazer um chá, ok? Mulher ama festa, a gente vai fazer um chá para poder fazer esse relançamento. Já temos aí alguns convites. Dia 18, algumas mulheres estarão saindo daqui para a PIB de São Mateus do Sul. E se você quiser ir conosco, vamos lá, vamos fazer o lançamento do devocional. E depois vamos passar para vocês todas a caminhada da igreja. Amém? Da igreja não, do devocional. Amém. Eu quero que você feche os teus olhos e eu quero orar. Amado Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós invocamos a Tua presença. Podíamos ir embora para casa, Senhor, com o nosso coração renovado, feliz. Ó Deus, por tanta graça que o Senhor derramou sobre nós.
Mas nós queremos mais, Senhor. Queremos rios de água viva, Jesus. Queremos rios, Senhor, saindo dos corações aqui nessa manhã. Espírito de Deus, abre os céus sobre a Alameda, abre os céus sobre o Brasil. Em nome de Jesus, Senhor. Manifesta, Espírito Santo, o teu poder, a tua graça, a tua unção poderosa nesse lugar. Eu dependo de ti, Senhor, da tua unção, que eu desapareça, mas que o Senhor fale aos corações. Aparece aqui, Jesus, manifesta a tua glória. Nós te agradecemos e nós te aplaudimos, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Jesus. Amados, o Senhor colocou uma palavra nessa manhã ao meu coração, porque nós temos vivido dias desafiadores, para não dizer extremamente tristes, difíceis e caóticos. Mas há um Deus no céu que tem o controle de todas as coisas. E há um Deus na terra, o Espírito Santo, que mora em mim e em você, que dirige, que te guarda, que te sustenta e que te faz essa fortaleza nesse tempo difícil. Amém? Nós precisamos entender aquilo e o tempo que nós estamos vivendo. Precisamos entender que se nós não dermos ouvidos ao Senhor, nós teremos que dar ouvidos à sua criação que está gritando. A natureza está gritando, irmãos. E o mundo precisa parar e entender aquilo que o céu está falando para a terra. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é o Deus que te socorre. Porque Ele nos socorre, amém? Ele nos socorre. Em todas as partes do mundo, a natureza está gritando. Eu fiquei pensando nessa manhã, nas mães do Rio Grande do Sul. Vivendo aquela assolação. Eu acho que é inimaginável a dor que eles têm vivido naquele lugar. O coração delas vendo seus filhos assolados. Jesus fala em Mateus 23, 37. Que dor é essa? E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. Esse é o sentimento de Deus. Tudo que o Senhor quer é nos abrigar embaixo das suas asas. Tudo que o Senhor quer é nos proteger, é nos guardar. E a Bíblia vai dizer no Salmo 46, de 1 a 7, Deus é o nosso refúgio, nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Há um rio e seus canais que alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade. Irmãos, sabe que lugar é esse? Que sai um rio, onde Deus habita é você. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Ele está dizendo para a igreja nesta manhã: você não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusões e os seus reinos desmoronam, mas a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Ele não nos deixará afundar. Ele não nos deixará, mas Ele virá ao meu e ao teu encontro. Ele nos fará andar sobre as águas, se for preciso. Eu quero que você eleve os teus olhos para o céu nesses dias. E que você continue com os olhos lá até que Jesus venha, para que você não se perca e não se distraia em nada. Esse é um tempo que está se cumprindo profecias. E Ele nos dará comando para os próximos passos. Se você está com os olhos no Senhor, Ele vai te dar comando. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes a gente ia para algum lugar e minha mãe dizia assim: você não pode falar lá, tá? Era um lugar assim, que tinha uma etiqueta, a gente não conhecia aquelas pessoas, então ela dizia: olha para mim. Quando acontecia alguma coisa, uma festa, alguma coisa, estava ali, alguma situação
acontecia e eu queria ir embora. Aí ela olhava para mim. E eu olhava para ela. Aí ela vinha, gente, eu tenho que ir embora. Me pegava pela mão e me levava. Com o Senhor é assim. Ele está olhando para você. Ele está vendo a sua necessidade. Ele está vendo a tua angústia. Ele está vindo ao seu socorro, mas você precisa estar olhando para Ele. Eu preciso estar olhando para Ele. Porque Ele vai nos dar sinais de comando nesse tempo. Ele vai nos pegar pelas mãos e vai nos conduzir a um lugar seguro. Amém? Você crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Mas Deus te vê. Deus te vê e Ele sabe tudo que você está passando. Nessa manhã, eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo de Deus te envolver em seus braços, em fé, em coragem. Porque Jesus, Ele é o nosso tesouro. Ele é tudo que nós temos. E Ele sela o nosso coração com fé para viver esses dias. São dias difíceis, sim, mas a Bíblia diz, eu gosto muito da parte B desse versículo, que esses serão os maiores dias da manifestação do poder de Deus sobre a terra através do Espírito Santo. Aquele que mora dentro dos filhos de Deus. Amém? Então, olhe para o céu. Olhe para o céu. O Senhor, Ele vem também nessa manhã e Ele compara, a Bíblia diz, o amor de uma mãe com o amor dele. Porque em Isaías 49:15, ele diz assim: pode uma mãe que amamenta o seu bebê esquecê-lo? Mas se ela te esquecer, eu nunca me esquecerei de você. Amém? Ele nunca se esquecerá de você, nunca, nunca esquecerá de mim. E quem pode ficar indiferente ao choro de um neném com fome, hein, gente? É um barulho que se estende por quadras. Eu lembro que eu largava tudo. Um dia eu estava trabalhando e eu saí correndo com o choro do Lucas. Eu nem tirei o avental. E aí, quando ele se acalmou ali, mamando, eu olhei para ele. Ele estava com a roupa tão linda, toda branquinha, todo sujo de chocolate. Eu trabalhava com bolos artísticos e ele estava todo sujo de chocolate porque eu corri para ele. Deus corre para você. Deus corre para você. Deus corre para você. Nunca esqueça disso. Ele corre para você. Ele larga tudo para vir em teu socorro. E eu quero compartilhar com vocês a caminhada de Jesus em João 4. Irmãos, esse texto falou muito comigo. Porque João 4 é uma caminhada intensa, aonde Jesus, ele volta para casa. Ele volta para Galileia. E eu queria que você pensasse na volta de Jesus mesmo, para vir nos buscar, ok? Mas Jesus volta para casa em João 4, e ali ele vai fazer várias paradas até chegar ao seu destino final, ok? E nessas paradas ele vai vencendo muitas coisas que nós precisamos vencer, para estarmos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu quero ler aqui para você João 4, do 46 ao 54, e diz assim: enquanto Jesus viajava pela Galileia, ele chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, ele foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, algum dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, à 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus havia dito: seu filho viverá.
E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judeia. Amém? Jesus estava na Judeia. Mas, então, nós vamos em 3 partes. Judeia, Samaria e Galileia, que é a nação onde Jesus nasceu, né? Na cidade de Nazaré, ali em Belém. Então, Jesus estava na Judeia, mas ele sabia que na Galileia havia uma família aflita com um filho doente. Jesus está no céu, ok? Sentado à direita do Pai. Mas ele sabe da dor que você está passando hoje. Ou de algum familiar, ou de algum ente querido. E essa caminhada de Jesus determinada, essa caminhada de Jesus objetiva, é para salvar, é para libertar e é para curar. Ele não poupará esforços para te alcançar. Ele não poupará esforços para ver a tua vida transformada. Eu creio que aquele pai que foi pedir ajuda a Jesus, deixou em casa uma mãe, cuidando do seu filho enfermo. Deixou em casa uma mãe desesperada. Uma mãe que não poupou esforços para ver aquele filho bem. Porque quantas de nós já fizemos isso? E fazemos até hoje. Não é porque os meus estão adultos que a gente não faz isso. A gente fica ali, cuidando o tempo todo. Então, aquela família, Jesus ainda não tinha chegado lá. Mas aquilo estava nos seus planos. Eu quero dizer que você está nos planos de Deus. Amém? Você está nos planos de Deus. E Deus tem um momento, uma hora exata. Como aquele oficial disse. Foi na hora que ele liberou aquela palavra. Exatamente naquele momento que aquele filho foi curado. Eu quero te dizer, mãe, Deus te ouve. Amém? Parece que tem momentos que você vai dizer assim, eu acho que não ouve, não. Eu acho que eu estou sozinha num projeto que é difícil. Foi Deus que inventou. Ele nos dá graça. Amém? Ele nos dá graça. Jesus está vindo ao nosso socorro. Confie nisso. Confie que Ele está atravessando montes, vales, dificuldades, como Jesus fez naquele tempo para chegar até você agora. Para vivermos o socorro de Deus, nós precisamos estar posicionados em primeiro lugar, vencer a religiosidade e a incredulidade. João 4, do 1 ao 3, diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, sim seus discípulos, assim ele deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Jesus sai da Judeia depois de ver os seus discípulos batizando. Ao invés da igreja local se alegrar, ao invés da igreja dizer assim, nossa, as pessoas estão se batizando, elas estão se entregando. Não, elas queriam saber quem era que estava batizando. Irmãos, isso é muito triste. Quem que está batizando? Não era João que batizava? E por que agora é Jesus? E não era nem Jesus, eram os discípulos. Isso entristece a Deus. E o Espírito Santo, ele se entristece com religiosidade. Ele se entristece com a falsa aparência religiosa. Deus quer uma igreja viva. Uma igreja viva, independente de onde estamos servindo. Todo o trabalho é do Senhor. Todo o trabalho. Não há menor ou maior neste lugar. Todo o trabalho é do Senhor. Todo o trabalho é dele. E Jesus vai embora. Irmãos, nós precisamos entender que a religiosidade faz Jesus ir embora. Quantos aqui já viram igrejas cheias de pessoas vazias? Templos cheios sem a presença de Deus. Muitos eventos, muitas festas sem unção nenhuma. Sem nada. Simplesmente Jesus não vem. Ele não vem. Porque tudo o que nós precisamos é da presença dele. Vimos milagres acontecendo. Vimos pessoas testemunhando
que anjos vieram salvar seus pais idosos no Rio Grande do Sul. Eu creio. Não havia ninguém, mas Deus envia o seu anjo. Isso é bíblico. Deus continua o mesmo, igreja. Deus continua o mesmo. Ele vem em nosso socorro, sim. Ele vem. Porque aquele homem relatou, não havia ninguém, era um lugar ermo, ninguém podia chegar naquele lugar. Mas depois os pais contaram, veio um homem, abriu as portas, nos tirou e nos colocou num lugar seguro. Eu creio nisso. É o poder de Deus. E você precisa se encher dessa fé e dessa coragem nessa manhã, porque Deus conta contigo, igreja. Deus conta contigo. Não é só sobre o Rio Grande do Sul, mas é sobre o que está acontecendo sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Precisamos ouvir a Deus para não ter que ver a natureza agindo. A criação espera por nós, pela nossa manifestação. Não deixemos que ela tenha que se manifestar no nosso lugar. Amém? Em nome de Jesus. Não nos preocupemos com burocracias, com dogmas, com cargos, com posições. Isso não vale de nada. Somos todos iguais. Cada um exercendo aquilo para o que Deus chamou. Eu fico vendo, gente, as pessoas ali, algumas em cima de telhados de mansões, outras em cima de telhados de casebres. É tudo igual. As águas vieram. Não importa. Não importa onde você está em cima, importa que você está vivo. Importa que estamos vivos. Nós precisamos fazer uma força-tarefa. A igreja precisa ter uma resposta a tudo isso. Porque muitos virão buscar abrigo aqui. O que temos para dar, além de roupas, comidas e cuidados? O que temos para dar? Precisamos dar amor. Precisamos dar esperança. Irmãos, não podemos deixar mais a religiosidade nos parar. Precisamos deixar de viver essas aparências religiosas e viver o evangelho genuíno. Nós precisamos nos apaixonar intensamente por Cristo nesse tempo e pela sua cruz. Esse é o caminho, não há outro. Não há outro. Paixão, intensidade. Ore e peça, Senhor, acende o fogo em mim, acende o fogo. Não me deixe esfriar, não me deixe, Senhor. Não deixe que a apostasia tome a minha casa, o meu coração. Desperta, desperta a tua igreja, Senhor. Porque, irmãos, nós não podemos ser como aqueles que vão chegar diante do Senhor ter feito tudo no nome dele. Preguei em teu nome, curei em teu nome, falei em teu nome, sem a tua presença. Porque o nome de Jesus tem poder, sabia? Ele honra o nome dele. O nome de Jesus tem poder porque ele foi conquistado na obediência, na morte de cruz. Então, as maravilhas acontecem. Mas aí, Deus diz, aparta-te de mim. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Não, irmãos. Eu tenho certeza que quando a Alameda chegar diante do Senhor no céu, o Senhor dirá, passa para a minha direita, igreja amada, benditos do meu Pai, porque ouviram a minha voz e cumpriram todo o seu propósito. Aleluia. Eu creio nisso. Todos nós, toda a sua casa, sua família, seus filhos, ninguém ficará para trás. Amém? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando e Ele precisa nos encontrar adornados, preparados. Essa é uma urgência. Essa é uma urgência. Como que nós estaremos preocupados com tantas coisas deste mundo, preocupado com tantas coisas que são efêmeras, passageiras, como estamos vendo agora. Esse é um recado para toda a terra, para cada um de nós. Voltar aos seus. Mas Jesus, ele nos fala em João algo desafiador. Porque lembrem que ele saiu da Judéia e ele está indo para Galileia,
acudir aquela família, ok? Acudir a oração daquela mãe. Eu quis colocar nessa linha. Mas ele fala sobre algo que é desafiador quando nós voltamos para casa. Quando nós voltamos para os nossos. E isso que ele está nos dizendo é sobre pré-julgamento. João 4, 44, 45, diz assim. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para fazer a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles os receberam. Irmãos, os galileus precisaram ir em Jerusalém. Lembrem que Jesus tinha dito que naquela terra dele, ele não conseguia fazer milagres. Ele só conseguia impor as mãos e curar alguns poucos doentes. Então ele sai da Galileia, porque há ambientes que a incredulidade é tão grande que Jesus não consegue fazer nada. Ele não consegue fazer nada. Mas aí ele vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, os sinais, as maravilhas acontecem. E os galileus, muitos deles, seus conterrâneos, estão lá. E aí, por causa disso, eles recebem Jesus. Eles recebem Jesus. Marcos 6, de 1 a 6, diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com os seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinham morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E eles se sentiam muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e na sua própria família. Por isso, não pode realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Gente, como isso é real, né? Como isso? Eu não sei se você já viveu isso. Só fui eu que vivo. Mas como é real? Às vezes a pessoa está do teu lado. Ela cuida de você, ela te discipula, ela honra a tua vida, ela tira todos os espinhos, deixa a lã bem bonitinha, bem fofinha. Mas você não valoriza. Não valoriza. Não valoriza. E aí, aquela pessoa some da tua vida, vai para outro lugar. E aí você ouve falar dos sinais e maravilhas que Deus está usando aquela pessoa. E você diz: nossa, mas era até minha discipuladora. Mas era até a minha mãe. Era até aquela irmã que cuidava de mim. Aquele homem que cuidava de mim. Gente, como isso é sério. Jesus viveu isso. E Jesus viveu todas essas coisas para dizer para mim e para você que ele venceu. Você vai vencer. Amém? Ele passou por isso só para nos falar isso. Eu passei por isso também. Teu coração está doído porque você foi desprezado, rejeitado. Jesus também foi. E ele venceu na cruz. Amém? Em nome de Jesus. Quando isso acontece, isso gera uma incredulidade muito grande. Isso gera uma incredulidade palpável, não há como fazer nada. E aí, muitas vezes, a igreja diz: eu oro, porque Deus não me responde? Porque Deus não atende? Porque não temos visto mais sinais, maravilhas? Incredulidade, igreja. Jesus precisou sair da sua terra natal para ser reconhecido em Jerusalém. Para voltar e ser reconhecido em honra na Galileia. Essa manhã, o Senhor quer curar os nossos olhos. Ele quer curar a nossa visão para que nós possamos enxergar os tesouros que estão sentados do nosso lado. Amém? Precisamos enxergar, igreja. Lucas 4, do 24 ao 25, diz assim: e prosseguiu:
Jesus falando, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Irmãos, então, será que a gente precisa ser estrangeiro para ser reconhecido? Será que precisamos ser estrangeiros para ser cuidados, amados? Um dia eu estava conversando, a gente estava saindo da igreja com o Abson, as crianças, eles ainda eram pequenos, e eu estava falando para eles da parábola quando Jesus cura os 10 leprosos e só um volta para agradecer. E Jesus dá uma ênfase nisso. Ele diz assim, só o estrangeiro voltou para me agradecer. Porque a gente já não se trata desse jeito. A gente já não tem, parece que a intimidade, em vez de gerar mais calor, mais afeto, mais cuidado, gera distanciamento. As pessoas não demonstram muito esse amor dentro dos lares. Pode não ser no seu, mas acontece muito. Os gabinetes estão cheios de pessoas assim. E eu falei para as crianças, não precisamos ser estrangeiros. Nós precisamos demonstrar todo o amor que nós temos um pelo outro. Respeito, cuidado, atenção. Nós precisamos. Um dia eu recebi uma mulher na igreja, no gabinete, e ela foi me pedir ali por um parente seu. E ela estava se preparando para um retiro, ela estava ali buscando, ela estava orando. E ela foi ali, já numa situação desafiadora, pensando em desistir de tudo. E eu disse assim, irmã, você já fez todo esse preparo pelo teu parente? Porque você está fazendo por pessoas que você nem conhece. Você já fez pelo seu filho? Seu marido? Sua mãe? Seu pai? Você já fez? Não, pastora. Eu disse, então, essa é a resposta. Você precisa fazer. Você precisa dar mais. Precisamos ser intensos no amor, irmãos, porque ele está esfriando. Essa é a voz de Deus nessa manhã. Precisamos ser intensos no amor, porque o amor de mãe é um amor intenso. O amor de mãe é um amor que é inexplicável. Às vezes você faz coisas que você sabe que nem era para você estar fazendo, mas você faz, porque você ama, você cuida. Você corta o bife do teu filho adulto, você passa a camisa, você passa o vestido da filha, você faz qualquer coisa. Você faz qualquer coisa, e são coisas elementares. Mas nós damos aquilo que nós não temos pelos nossos filhos. Assim é o amor de Deus. Sejamos intensos. Sejamos intensos. Jesus vai ouvir falar. Ah, será que vem alguma coisa boa lá de Nazaré? Ah, não é possível. Lá de Nazaré, vem não. Porque essas são as vozes da incredulidade. Os de dentro de casa, porque te conhecem e não acreditam no propósito que Deus tem na tua vida. E os de fora que olham a sua origem e dizem, esse aí não vai dar nada. Olha de onde veio. Não vai. Não vai para canto nenhum. Tem outra coisa que acontece na Galileia, irmãos. Na igreja, nos nossos lares. E nós precisamos atentar para isso. É que nós nos acostumamos com o sagrado. Nós nos acostumamos com o divino. Nós nascemos nesse ambiente. Nós vemos milagres, nós vemos curas. E a gente se acostuma a andar com Jesus. Não pode. Jesus é surpreendente. Surpreendente. Ele faz coisas que você não imagina, que eu não imagino. Ele é o Deus que nos surpreende. E esse se acostumar gera incredulidade, porque você acha que Deus faz na vida do outro, mas não faz na sua. Ah, não. Jesus está me vendo. Não vou nem orar, porque Ele sabe tudo, né? Ah, Ele sabe. Então não precisa. Não, irmãos. Precisamos vencer isso.
Precisamos, essas são as marcas da Galileia que nós, Igreja de Cristo, precisamos rejeitar. Amém? Nós precisamos entender que a cultura cristã precisa ser substituída pela cultura do céu. Amém? A cultura do céu é aquela que nos guia. Temos esteio, temos parâmetro, somos batistas, acreditamos na palavra, mas nós temos a cultura do céu para nos guiar. E isso é só uma forma de organizar o corpo de Cristo. É uma forma de organizar, mas não uma forma de vida. Não é uma forma de vida. Não deixe a intimidade trazer afastamento, ao contrário. Deixe a intimidade fazer de você aquele e aquela que Deus revela os segredos do seu coração. Porque é isso que a palavra de Deus diz do Salmo 25:14. Os segredos do Senhor são para aqueles que lhes são íntimos. Deus revela aquele que está próximo dele. Aquele que ouve o seu coração. Ele revela. E esse é você. Essa é você, mãe. Filhos que estão aqui, pais, homens, mulheres, você que nos assiste, busque essa intimidade com Deus. Aquela caminhada de volta para Galileia para curar o filho daquele oficial do rei. Jesus quebrou aquele estigma, porque isso é um estigma. Aquela foi uma caminhada de cura, de libertação e de restituição da honra. Porque Jesus não ia ser recebido na Galileia da mesma forma com que ele saiu. E eu quero te perguntar, qual estigma colocaram em você? Ai, fulano, é difícil. Tem um gênio. Isso é muito antigo, né? Ai, é bipolar. Ai, é bipolar. Ai, mas ela é tão problemática. Fala, vive doente. Aí é falida. Gente, ele é adúltero, é mentiroso. Você sabia? Sabia, ele é mentiroso, desonesto. Ela é uma moça de vida fácil. Quem que vai poder confiar? Veio de uma religião esquisita. Será que se converteu mesmo? Gente, essas são palavras que nós recebemos. Pessoas recebem essas palavras. Será que se converteu? Ai, mas é o menor, o mais pobre de Curitiba. Não vai dar em nada. Não vai dar certo. Não vai acontecer. Ai, ela é divorciada. Não sabe nem falar, gente, fala tudo errado. Gente, a Meg, a filha do Walter, lá de Recife. Nordestina, será que vai dar alguma coisa? Não vai, improvável, não vai dar nada. Quantos falatórios, quantas palavras. Eu quero que vocês entendam que para Jesus te socorrer, nós precisamos vencer isso. Porque essas foram as paradas dele até chegar de volta em casa. Quantas coisas que nós carregamos. E isso envenena a nossa alma. Envenena o nosso corpo. Um dia a gente atendeu um casal que veio lá de São Paulo. E aquela mulher começou a passar mal. Ela começou a passar muito mal dentro do gabinete. E ali ela começou a vomitar. Mas ela passou muito tempo fazendo aquilo. Eu fiquei impressionada. Eu nunca tinha visto. E o Senhor me disse, filha, sabe o que é isso? É veneno. Veneno. Veneno que lançaram sobre ela. Palavras de maldição. Mentiras que ela acredita. Coisas que ela pensa que é verdade. Estão adoecendo o corpo dela. Isso adoece a alma, irmãos. Isso adoece o nosso espírito. Se abate. Ah, tantas coisas que as pessoas dizem. Você não vai casar, você é muito feia, é muito magra, muito gorda. Pensa que só que é bonita, vai dar tudo certo, vai ser tudo fácil na tua vida. Ah, você nunca vai ser mãe, você vai ser seca. Gente, quantas coisas a gente ouve. Vindo daquela família, não vai ser ninguém. A rejeição e as palavras de maldição envenenam a alma. Mas hoje é o dia que nós vamos colocar tudo isso na cruz. Amém? Porque você nunca mais na sua vida vai pensar que Deus não te socorre. Porque alguém que recebe palavras de maldição não se acha digno da graça de Deus. Isso é um absurdo, mas é verdade. Acha que aquilo nunca vai alcançar. Ah, Deus alcança o irmão, a irmã, mas a mim não. Então eu queria que você levantasse as suas mãos e declarasse assim comigo. Jesus, eu perdoo meus ofensores, meus parentes, eu perdoo meu pai,
minha mãe. Perdoo meus irmãos, Senhor. Perdoo o meu marido, a minha esposa. Eu perdoo a minha igreja. Eu perdoo as autoridades por toda rejeição. Senhor, eu coloco na cruz de Cristo cada uma dessas palavras de maldição. Eu as cubro com o sangue de Jesus e desfaço toda a legalidade do mal. Espírito de rejeição, eu não tenho parte contigo. Eu me desligo de você. Eu coloco a cruz de Cristo entre nós. Você não me persegue mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, enche do teu espírito cada um dos teus filhos aqui e aqueles que nos assistem. Enche da tua presença, enche do teu perfeito amor. Dá, Senhor, à tua mente tudo que é perfeito, tudo que vem do céu, tudo que vem do Pai das luzes. Isso habite a mente e o coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Luiz Hermínio tem uma frase que eu amo muito e ele diz assim, eu guardei isso no meu coração: honre alguém enquanto ela é semente. Enquanto você não vê o fruto e o seu potencial. Acredite no tesouro divino que Deus colocou dentro dessa pessoa. Não mate as sementes. Não mate as sementes, não as despreze. Ao contrário, faça elas crescer e impulsione, dê vida, invista nelas. E você terá parte nessa grande colheita. Amém? Em nome de Jesus. Jesus para em Samaria para vencer o espírito da rejeição. Porque ele veio para os seus, mas os seus não os quiseram. Lembra? Quem ele encontra na Samaria? A mulher do poço. Ele encontra a mulher do poço. Uma mulher improvável. Uma mulher totalmente ali. E ele para com ela e ele vai naquele lugar. Onde aquele poço representa os sentimentos feridos, representa as amarguras, as tristezas, mas ele oferece a ela a fonte de águas vivas, que faz brotar do seu coração. Jesus escolhe uma mulher rejeitada para dar a maior notícia que o mundo esperava. Ele é o Messias prometido. Eu fico pensando, se nós tivéssemos uma notícia como essa, se ninguém soubesse que Jesus tinha voltado e só você soubesse, o que você faria? Você ia no Twitter, você ia no Instagram, você ia colocar em algum lugar, mas Jesus procurou uma pessoa rejeitada. Porque quando alguém rejeitado é tocado pelo amor de Deus, essa pessoa vai falar ao mundo do amor que a curou. Amém? A palavra de Deus vai dizer em Efésios 1, que antes que o mundo existisse, Deus nos conhecia e Ele nos amou. Ele nos amou e nos fez para um propósito glorioso. Então, antes de você nascer, de você receber essa rejeição que possa ter passado da sua mãe ou de alguém, eu não sei, Deus te amou primeiro. Teu coração já estava selado nisso. Teu coração já estava guardado. Então, lança fora essa mentira. Que o Espírito Santo da verdade possa te mostrar que Deus te amou primeiro. Porque sabe, irmãos, quando Jesus pede àquela mulher, me dá um copo d'água, por um rio de água viva, é exatamente isso que ele estava dizendo. Ela estava represada. As águas já estão dentro de você. Lembra? Deus fez, já sabia de tudo, Ele já tinha te escolhido. Mas a água estava represada, retida pela rejeição, pelas humilhações. Jesus arranca aquilo e faz fluir rios de água viva. Amém? Jesus faz fluir rios de águas vivas. Ele é aquele que nos amou primeiro. Então, irmãos, você é liberto. E tudo que você precisa é falar para o mundo e para aqueles que te conhecem que Deus te amou primeiro. Jesus será recebido em honra na Galileia, porque Ele liberta alguém do espírito de rejeição, mas Ele será honrado no lugar onde Ele foi rejeitado. Naquilo que você vence, você tem autoridade para levar outros a vencer.
O mundo espiritual só reconhece a autoridade de quem venceu. Então, não impeça os processos para não ter que voltar neles. Viva cada coisa. Se você está vivendo, se eu estou vivendo, é porque nós podemos. A palavra de Deus diz que Deus não nos deixou passar por nada maior que nós possamos suportar. Antes, Ele nos livra. Então, viva e seja selado. Seja selado pelo Espírito com a autoridade daquele que venceu. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, ser obediente para ter a visão curada. João 4,31 diz assim: Rabi, coma alguma coisa? Ele, porém, responde: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explica: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não acostumaram dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão brancos, estão maduros para a colheita. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus estava dizendo que a obediência dele, a vontade do Pai, saciou a fome dele e fazia ele ver que a colheita estava pronta. Por que muitas vezes a gente olha e a gente não vê aquilo que Deus já nos deu? Precisamos obedecer mais um tiquinho. Só mais um pouquinho, sabe? Fica firme mais um pouco. E Deus vai abrir os teus olhos. Porque é isso que esse versículo está dizendo. Que a obediência cura a nossa visão. Nós começamos a enxergar como Jesus enxerga. Nós conseguimos ver que Ele está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais. E já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Meg, eu não vivo. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Eu tenho pedido isso todos os dias. Jesus, me dá um coração obediente. Me dá um coração obediente, submisso à tua vontade. Porque só assim eu vou poder ver como o Senhor vê. Ver como o Senhor vê. Irmãos, não podemos mais viver distraídos, abalados com coisas tão pequenas que querem tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor está nos falando. Toma posse disso. Não há nada que traga mais alegria, orgulho e honra para uma mãe do que filhos obedientes. Não é verdade? Você não fica feliz quando você diz assim: o meu filho é obediente. É verdade, Deus também. Porque um filho obediente, ele trará honra para a sua família. Seu nome será conhecido como o nome de Jesus. É isso que Filipenses diz. Que Jesus, Ele saiu do céu, Ele se esvaziou. Ele tomou a forma humana e Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus elevou o seu nome acima de todo nome. Quando você obedece a Deus, você traz honra para a tua casa. Você traz honra para a tua família. Você traz honra. E isso é poderoso, porque é para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós precisamos esperar Jesus chegar. A espera não pode matar a sua esperança. João 4, 46 a 47 diz assim: enquanto Jesus viajava pela Galileia, ele chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. E perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do rei, cujo filho estava muito doente. Quando ele ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia, da Judeia para a Galileia, ele foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Aquele era um lugar, como Jesus já havia dito, que a incredulidade impedia os milagres. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Porque aquele pai, ele ficou esperando que Jesus fosse com ele lá na casa dele. Olha a situação. E Jesus disse: você só vai crer se houver sinais e maravilhas. Ele disse: mas vamos comigo? Vamos comigo? E Jesus disse: vai. Vai. E no caminho, o filho dele foi curado. A primeira vez que Jesus saiu da Galileia, ele disse que tinha que impor as mãos
para que poucos fossem curados. Agora, Jesus dá uma ordem. E a palavra que sai da boca dele cura imediatamente. Você entende que quando nós somos libertos e curados da incredulidade e nós somos libertos do espírito de rejeição, Deus nos dá autoridade, porção dobrada. Foi isso que Cristo conquistou naquele lugar. Eu quero te dizer, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu queria que você se colocasse de pé agora e que você orasse comigo, em voz alta. Pense no que você está vivendo, por quem você está intercedendo. E eu quero declarar, ore comigo. Eu elevo os meus olhos para os montes. Salmo 121, se puderem colocar. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você, exceto que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia o sol não lhe fará mal, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor. A sua esperança não será frustrada. O Senhor é aquele que nos socorre. Amém? Ele vem ao teu socorro. E eu sei que você que espera, continua com os olhos em Jesus. Continua com os olhos em Jesus. Eu quero chamar aqui as mulheres do Ministério Wonders para estarem aqui na frente, nossas intercessoras, também ministras. Vamos estar orando pela igreja. Vamos adorar ao Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Galileia só conseguiu viver aquele grande milagre porque ele ouviu falar das maravilhas que Jesus fez em Jerusalém. Das maravilhas que Jesus fez em Jerusalém. Quando Deus te socorre, você é honrado, não é verdade? Porque você vai dizer, Ele veio, meu socorro. Todos vão saber do milagre que Deus fez na tua casa. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você viva a dupla honra do Senhor. Porque nós, igreja, a igreja que espera por Jesus é uma igreja de milagres. É uma igreja que precisa viver milagres. Mas uma igreja de milagres é aquela que vence a rejeição. É aquela que vence a incredulidade. Amém? Em nome de Jesus. Você pode vir e nós vamos adorar o Senhor. E vamos estar encerrando orando. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Espírito de Deus, Espírito de vida. Sopra teu vento de poder aqui, Senhor. E traz cura aos corações. Liberta, Pai, de todo o cativeiro da rejeição, os medos, as angústias, aqueles que nesses dias estão sozinhos. Ó Deus, aqueles que se sentem entristecidos, que sejam cheios da alegria do Senhor, que sejam, Senhor, renovados pelo Teu poder. Toma a vida das mães nas Tuas mãos, dos pais, homens, mulheres, crianças, jovens, toda a Tua igreja, Senhor, aqueles que nos assistem. Senhor, o tempo de cantar chegou. Há um grito, Senhor, dentro da igreja de Cristo nesse tempo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Senhor está vindo, Pai, mas nós cumpriremos todo o Teu propósito. Abençoe os Teus filhos, abençoe cada lar, cada coração, cada família aqui representada. Tu és Deus, Senhor. Nós te adoramos, Yeshua. Tu és o Deus vivo e verdadeiro, o Espírito da verdade que nos livra das mentiras, dos enganos, das enfermidades. Somos livres, porque é para a liberdade que Cristo nos chamou. Ó Deus, guarda-nos, Senhor. Abençoe os Teus filhos, leva-os em paz agora.
Abençoa os lares agora. Espírito de Deus, cada família, Senhor. Que o Espírito de Deus traga um dia poderoso na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Vai na paz com Jesus. Amo vocês, igreja. Deus abençoe. Beijo grande no coração.